Seria o Grande Dilúvio um mito? Porque outras culturas em diversos pontos do mundo relatam um dilúvio universal. E quais as evidências e quais as explicações plausíveis? Todos os relatos se referem ao mesmo dilúvio ou foram vários? Se você está a fim de se inundar em conhecimento, fique com a gente após a vinheta. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber notificações de mais vídeos como este. O mito do dilúvio universal de Noé é uma das histórias mais conhecidas e fascinantes presentes em diversas culturas ao redor do mundo. De acordo com a tradição judaico-cristã, esse mito narra a ocorrência de uma grande inundação que cobriu toda a terra, exterminando a humanidade e todas as criaturas vivas, exceto aquelas que encontraram refúgio na arca construída por Noé. Embora o mito do dilúvio universal seja amplamente conhecido como parte da tradição judaico-cristã, versões similares dessa história existem em diversas culturas antigas, como o Epopéia de Gilgamesh da antiga Mesopotâmia e o mito grego de Deucalião e Pirra. Essas narrativas compartilham elementos comuns, como a punição divina e a sobrevivência por meio de uma embarcação, revelando a universalidade e a importância cultural desse mito. Então, por que diversas culturas separadas por vasta distância e tempo compartilham dessa história? Mito sumério. O mito do dilúvio universal mais antigo conhecido é registrado na Epopeia de Gilgamesh, uma antiga narrativa mesopotâmica datada de cerca de 2100 a.C. Esse mito é considerado um dos mais antigos textos literários conhecidos e descreve a história de um herói chamado Utnapishtim, que recebeu instruções divinas para construir uma grande embarcação e sobreviver ao dilúvio que devastou a humanidade. Na Epopeia de Gilgamesh, o deus Enlil decide enviar um dilúvio como punição aos seres humanos que se multiplicaram excessivamente e causaram um grande alvoroço na terra. O deus Ea, porém, avisa Utnapishtim sobre o dilúvio iminente e instrui a construir um barco em que ele e sua família, juntamente com os representantes de todas as espécies de animais, pudessem escapar da destruição. Utnapishtim segue as instruções divinas e, assim como Noé na tradição judaico-cristã, ele entra no barco com sua família e os animais. Após 7 dias de tempestade, o dilúvio diminui. Utnapishtim solta alguns pássaros para verificar se as águas haviam recuado. Quando finalmente a embarcação pousa no topo de uma montanha, Utnapishtim e seus companheiros são liberados para repovoar a terra. O mito do dilúvio universal registrado na Epopeia de Gilgamesh é notável por sua semelhança com a história bíblica de Noé. Ambas as narrativas envolvem um herói construindo uma embarcação para escapar do dilúvio enviado por uma divindade, como castigo à humanidade. Essas semelhanças sugerem que o mito do dilúvio universal tem raízes ancestrais que remontam a civilizações antigas e perdidas. Entretanto, existe uma fonte literária ainda mais antiga que o poema de Gilgamesh, Atrahasis. A relação entre Atrahasis e Gilgamesh está relacionada ao contexto mitológico da Mesopotâmia antiga. Atrahasis é o protagonista de um poema épico chamado Poema de Atrahasis, que também conta a história do dilúvio universal. Esse poema, assim como a Epopeia de Gilgamesh, faz parte do rico conjunto de mitos e lendas da região mesopotâmica. Enquanto o poema épico de Gilgamesh é uma narrativa mais abrangente sobre a vida e as aventuras do herói Gilgamesh, o poema de Atrahasis é um mito específico que aborda a criação da humanidade e o dilúvio. Posteriormente, o mito do dilúvio universal foi incorporado à Epopeia de Gilgamesh como uma das aventuras vividas pelo herói. No épico, o relato do dilúvio é contado por Utnapishtim, um personagem sábio que também sobreviveu à catástrofe. Essa história é inserida na busca de Gilgamesh pela imortalidade e desempenha um papel importante na reflexão sobre a condição humana e a busca pela vida eterna. Embora ambos os textos compartilhem elementos comuns, como o mito do dilúvio universal, o poema de Atrahasis é conhecido como a fonte mais antiga desse mito. Dessa forma, enquanto o poema de Atrahasis se destaca como um dos primeiros registros literários do mito do dilúvio universal, a Epopeia de Gilgamesh representa uma versão mais elaborada e conhecida dessa história na tradição mesopotâmica. E segundo a revista World History, há muitas evidências históricas e arqueológicas de um grande dilúvio ocorrido em 2800 a.C. e que servem de base para essas histórias, inclusive para a de Noé. Mito hebreu. O mito hebreu do dilúvio é narrado no livro bíblico de Gênesis, no Antigo Testamento. De acordo com essa história, Deus, descontente com a corrupção e a maldade humana, decide enviar um dilúvio para destruir todas as criaturas vivas na terra.
Noé, um homem justo e íntegro, é instruído por Deus a construir uma arca para abrigar a sua família e um par de cada espécie de animal. Noé segue as instruções divinas e durante 40 dias e 40 noites a chuva cai incessantemente sobre a terra. As águas cobrem todo o planeta, extinguindo toda forma de vida, exceto aquelas que estão abrigadas pela arca. Após o dilúvio, as águas começam a recuar e a arca pousa sobre o monte Ararat. Noé, sua família e os animais são liberados para repovoar a terra. Quanto à relação com os mitos mesopotâmicos, existem semelhanças notáveis. O mito do dilúvio na tradição hebraica tem paralelos com o poema de Atarhasis e a epopeia de Gilgamesh, que são textos mesopotâmicos antigos. Esses mitos compartilham elementos como a decisão divina de enviar um dilúvio como punição à humanidade corrupta, a construção de uma embarcação para a sobrevivência e a preservação de um par de cada espécie de animal. Essas semelhanças sugerem uma influência ou uma fonte compartilhada entre os mitos. É possível que o mito hebreu do dilúvio tenha sido influenciado pelas narrativas mesopotâmicas que circulavam na região na época em que o livro de Gênesis foi escrito. No entanto, o mito hebreu possui características próprias e está inserido em um contexto teológico e moral específico, destacando-se como uma narrativa única dentro da tradição judaico-cristã. Mito grego. Na mitologia grega, há uma narrativa que aborda uma catástrofe semelhante a um dilúvio, conhecido como o mito de Deucalião e Pirra. Esse mito grego descreve um evento em que a terra foi inundada e apenas um casal, Deucalião e Pirra, sobreviveu para repovoar o mundo. De acordo com a história, Zeus, o rei dos deuses, ficou indignado com a corrupção e a maldade dos seres humanos. Ele decidiu enviar um grande dilúvio para destruir a humanidade. No entanto, Zeus tinha simpatia por Deucalião e sua esposa Pirra. Eles eram considerados justos e piedosos, então o casal recebeu instruções divinas sobre como sobreviver à inundação iminente. Deucalião e Pirra foram aconselhados a construir uma arca e entrar nela. Eles obedeceram às instruções e durante 9 dias e 9 noites a chuva torrencial caiu sobre a terra, cobrindo-a de água. A arca flutuou sobre as águas e finalmente pousou no topo de uma montanha chamada Parnasso. Depois que as águas começaram a baixar, Deucalião e Pirra saíram da arca e se deram conta de que eram os únicos sobreviventes. Eles agradeceram aos deuses por sua salvação e consultaram o oráculo de Temis, uma divindade da justiça. O oráculo instruiu a jogar pedras para trás, e essas pedras se transformavam em seres humanos, permitindo assim a repopulação da terra. O mito de Deucalião e Pirra é uma das versões mais conhecidas do dilúvio na mitologia grega, e é mencionado em obras de escritores gregos antigos como Ovídio e Apolodoro. No entanto, essas fontes não fornecem uma data exata para a origem do mito. Mito chinês. Na mitologia chinesa, existe uma história conhecida como o mito do dilúvio de Yu, que relata uma grande inundação na China antiga. Essa narrativa é baseada no personagem histórico Yu, que foi um dos primeiros governantes lendários da China e é considerado o fundador da dinastia Xia. De acordo com o mito, a China era assolada por enchentes e inundações catastróficas, que devastavam as terras e ameaçavam a sobrevivência das pessoas. Yu, um homem virtuoso e sábio, foi escolhido pelo imperador Shun para enfrentar esses desafios e controlar as águas. Yu dedicou-se durante anos a cavar canais, construir diques e desviar águas, enfrentando inúmeras dificuldades e provações. Sua persistência e esforço foram incansáveis, mas foram finalmente recompensados quando ele conseguiu controlar as inundações e trazer estabilidade às terras da China. Essa história do dilúvio de Yu é considerada uma das principais narrativas mitológicas da história da China e está associada ao início da civilização chinesa, como também à fundação da dinastia Xia. Embora a história do dilúvio de Yu tenha semelhanças temáticas com outros mitos do dilúvio universal, presentes em diversas outras culturas, ela possui características e detalhes únicos que refletem a cultura e a visão de mundo chinesas. É importante mencionar que, assim como outros mitos, diferentes versões e interpretações podem existir dentro da rica tradição mitológica chinesa. Detalhes específicos podem variar dependendo da fonte e da região. Aqui, o dilúvio não é causado por deuses, mas por anomalias naturais. A história do dilúvio de Yu é uma narrativa antiga da mitologia chinesa, cuja datação exata é difícil de determinar. Acredita-se, no entanto, que a história remonte ao período entre os séculos 21 e 16 a.C. Mito hindu. Na mitologia hindu, há uma narrativa do dilúvio conhecida como mito de Manu. Essa história é encontrada nos textos sagrados hindus, especialmente no Mahabharata e no Bhagavata Purana. De acordo com o mito, havia um rei chamado Manu, que era conhecido por sua devoção e retidão. Ele foi avisado pelos deuses sobre um dilúvio iminente que destruiria toda a humanidade. Manu foi instruído a construir uma embarcação para abrigar sua família e os seres vivos. Manu seguiu as instruções divinas e construiu uma grande arca. Durante o dilúvio, uma forma divina do deus Vishnu, conhecido como Matsya,
ou o Avatar de peixe, apareceu para proteger Manu e os seres vivos dentro da arca. O Matsya Avatar arrastou a arca pelas águas tempestuosas até que o dilúvio cessasse. Após a inundação, Manu emergiu com sua família e os seres vivos sobreviventes, e então repovoou a terra e começou uma nova era na humanidade. Essa história do dilúvio na mitologia hindu está associada à crença da ciclicidade do tempo e às reencarnações divinas, ou Avatar. O Matsya Avatar é considerado um dos avatares mais antigos de Vishnu e é reverenciado como um salvador na tradição hindu. A história do dilúvio na mitologia hindu apresenta características únicas e contextos culturais específicos, embora compartilhe temas semelhantes com outros mitos do dilúvio universal em diferentes tradições mitológicas ao redor do mundo. Em termos de antiguidade, o mito de Manu na mitologia hindu é anterior ao mito de Noé na tradição bíblica. No entanto, é importante notar que ambas as histórias podem ter raízes ainda mais antigas, transmitidas oralmente por gerações antes de serem registradas por escrito. Mito mesoamericano. Na mitologia mesoamericana, há um mito conhecido como a Era do Quarto Sol, que contém elementos semelhantes ao conceito do dilúvio universal. Esse mito é encontrado em diversas culturas mesoamericanas, como a dos astecas e a dos maias. De acordo com o mito, a humanidade passou por uma série de eras ou sóis, cada uma delas terminando em uma catástrofe que levou à destruição da humanidade. O quarto sol, chamado de quarto sol de água, foi caracterizado por uma inundação catastrófica que submergiu a Terra. Nesse mito, os deuses decidiram destruir a humanidade com uma grande inundação como forma de punição pelos comportamentos desobedientes e sacrilégios cometidos pelos seres humanos. Apenas um casal, conhecido como Quetzalcoatl e Xochiquetzal, sobreviveu à inundação, salvando-se em uma embarcação chamada Xamana. Após a inundação, os deuses decidiram que a humanidade deveria ser repovoada e ordenaram que Quetzalcoatl e Xochiquetzal dessem origem a uma nova geração de seres humanos. Na mitologia maia temos Huracan, uma divindade associada aos fenômenos naturais, como tempestades, furacões e inundações. Embora não haja um mito específico do dilúvio universal na tradição maia, a figura de Huracan está relacionada com tempestades e forças da natureza que podem ser interpretadas como uma possível influência na ideia de uma grande inundação. Essa divindade era considerada poderosa e associada a eventos climáticos intensos. Assim, embora não haja uma história do dilúvio universal claramente estabelecida na mitologia maia, a figura de Huracan como uma divindade associada a tempestades e forças naturais pode ter sido determinante na concepção de catástrofes naturais como o dilúvio na mitologia mesoamericana. Mito Ojibwa. A mitologia dos povos Ojibwas, também conhecido como Anishinaabe, conta com uma narrativa que se assemelha ao conceito do dilúvio. Segundo o mito, havia um ser chamado Nanabotso, que era uma figura divina e importante na cultura Ojibwa. Na história, Nanabotso advertiu o povo sobre uma grande inundação que estava por vir e os instruiu a construir uma grande canoa para se protegerem. Apenas alguns animais e os seres humanos que conseguiram entrar na canoa sobreviveram. Depois que a inundação cessou, a humanidade foi repovoada a partir desses sobreviventes. Embora existam variações nas histórias e mitos Ojibwas, essas narrativas do dilúvio compartilham semelhanças com o conceito do dilúvio universal presente em outras culturas. É importante destacar que a mitologia Ojibwa é rica e complexa, com muitas histórias e ensinamentos transmitidos oralmente de geração em geração. Os mitos e lendas Ojibwas desempenham um papel fundamental na compreensão da história, espiritualidade e identidade desses povos nativos da América do Norte. Mito polinésio. Sim, na mitologia polinésia há uma versão do dilúvio que é conhecido como o Grande Dilúvio de Manu, ou Dilúvio de Hualmoko. Essa história é encontrada em diferentes culturas polinésias como a cultura maori, havaiana, tahitiana e samoana. Um herói chamado Manu ou Hualmoko foi instruído pelos deuses a construir uma embarcação para abrigar sua família e uma variedade de animais durante uma inundação iminente. Manu ou Hualmoko foi considerado um homem justo e virtuoso e foi escolhido pelos deuses para preservar a vida durante o dilúvio. Após o dilúvio, Manu e sua família repovoaram a terra e se tornaram ancestrais de diferentes linhagens e povos. A história do dilúvio nas tradições polinésias geralmente está associada a ensinamentos sobre a importância da obediência aos deuses, a proteção e a preservação e também a renovação da humanidade. Mitos africanos. Sim, existem diversos mitos e lendas relacionados ao dilúvio em diferentes culturas africanas. É importante destacar que a África é um continente diverso, com uma ampla variedade de culturas e tradições, cada uma com suas próprias histórias e mitos. Por exemplo, entre os povos da região da Nigéria, há um mito do dilúvio conhecido como o dilúvio de Nikang, na cultura Shilluk, e o dilúvio de Abuk na cultura Dinka. Esses mitos contam a história de uma grande inundação que ocorreu como um castigo dos deuses e como um evento que levou à destruição da humanidade. Essas histórias geralmente envolvem a sobrevivência de apenas alguns seres humanos e a subsequente repopulação da Terra. Além disso,
Existem mitos e lendas do dilúvio em outras regiões da África, como os mitos da cultura Bambara, no Mali, da cultura Zulu na África do Sul e na cultura Yorubá, na Nigéria. Essas histórias variam em detalhes e interpretações. É importante ressaltar que esses mitos e lendas do dilúvio na África podem variar em diferentes regiões, mas eles demonstram a presença desse tema na rica mitologia africana. Mitos sul-americanos. Nós vimos aqui o mito do dilúvio universal presente em diversas culturas, praticamente em todos os continentes do mundo, mas não falamos ainda da cultura sul-americana. O fato é que, segundo os especialistas, segundo os estudiosos do assunto, inclusive antropólogos, o dilúvio universal não é um mito presente nas culturas sul-americanas. Não existe evidências na cultura oral de um dilúvio de proporções cataclísmicas, embora haja algo relacionado a enchentes e vazantes dos rios locais. Explicação. Lendas e mitos do dilúvio em diferentes culturas se referem ao mesmo evento cataclísmico ou se existiram múltiplos dilúvios é objeto de debate e interpretação. Alguns estudiosos sugerem que os mitos do dilúvio em diferentes culturas podem ter uma origem comum, remontando a um evento catastrófico real na história da humanidade, como uma grande inundação que ocorreu em um passado distante. Essa visão argumenta que as semelhanças encontradas nos mitos de diferentes culturas seriam reflexos de uma memória coletiva desse evento. Outros pesquisadores defendem que as narrativas do dilúvio em diferentes culturas são independentes umas das outras e não se referem ao mesmo evento catastrófico. Eles argumentam que as inundações são fenômenos naturais recorrentes em muitas regiões do mundo e, portanto, é natural que diferentes culturas tenham desenvolvido mitos e lendas que envolvem enchentes e dilúvios. É importante reconhecer que as tradições mitológicas são complexas e podem ser influenciadas por fatores culturais, geográficos e históricos específicos. Embora existam semelhanças temáticas entre os mitos do dilúvio em diferentes culturas, também há diferenças significativas em suas narrativas, personagens e detalhes. Portanto, a interpretação de um dilúvio universal único ou de múltiplos dilúvios depende das perspectivas e interpretações dos estudiosos e das tradições culturais envolvidas. As explicações científicas para o dilúvio ou dilúvios são baseadas em estudos geológicos, climatológicos e paleontológicos. Essas explicações procuram entender eventos de grandes inundações ao longo da história da Terra, mas não corroboram com a ocorrência de um dilúvio universal como descrito em mitos e lendas. Uma explicação científica comum para as inundações catastróficas é a ocorrência de eventos de enchentes fluviais em larga escala, grandes chuvas, derretimento de geleiras, rupturas de barragens naturais ou artificiais e outros fatores podem causar inundações de grandes proporções em determinadas regiões. No entanto, essas inundações não são globais, nem abrangem toda a superfície da Terra. Outras explicações científicas envolvem eventos de transgressão marinha, nos quais o nível do mar sobe significativamente, inundando áreas costeiras. Mudanças climáticas, movimentos tectônicos e outras influências podem contribuir para essas transgressões marítimas, mas, novamente, não se trata de um dilúvio universal. A evidência científica indica que eventos de enchentes catastróficas ocorreram regionalmente ao longo da história, mas não há suporte para um dilúvio que abrangesse todo o planeta simultaneamente. Ok, então vamos a algumas explicações plausíveis propostas por cientistas para o mito do grande dilúvio universal. Número 1. Erupção vulcânica no Mar Egeu. Uma erupção vulcânica cataclísmica na região do Mar Egeu, como a erupção de Santorini, poderia ter gerado ondas gigantes e inundado áreas costeiras ao redor do Mediterrâneo. Número 2. Impactos de meteoros ou asteroides. A queda de grandes meteoros ou asteroides em áreas oceânicas, como a hipótese da cratera de Burckle no Oceano Índico, poderia ter causado ondas de tsunamis e inundações em grande escala. Número 3. Aumento do nível do mar. Mudanças geológicas, como aumento do nível do mar ou transposição do Estreito de Bósforo, podem ter resultado na inundação de áreas costeiras, como a região do Mar Negro. Número 4. Enchentes regionais. Eventos de enchentes catastróficas em regiões específicas, que foram interpretados e transmitidos como um dilúvio universal, podem ter ocorrido devido a mudanças climáticas locais, grandes chuvas ou colapsos de represas naturais. Número 5. Combinação de eventos naturais. Uma combinação de eventos naturais como terremotos, tsunamis, enchentes fluviais e transgressões marítimas poderia ter levado à percepção de um dilúvio universal, especialmente quando esses eventos ocorreram em período relativamente curto de tempo. Embora essas explicações plausíveis possam fornecer uma compreensão científica para o mito do dilúvio universal, é fundamental reconhecer que o mito em si está enraizado em narrativas religiosas e culturais que podem ter múltiplas interpretações e significados simbólicos. Uma explicação válida para o mito do dilúvio universal é que muitas das primeiras civilizações se estabeleceram em áreas costeiras, perto de rios ou grandes lagos,
onde ocorriam inundações periódicas. Essas inundações locais podem ter sido interpretadas pelas comunidades antigas como eventos globais, devido à sua limitada compreensão geográfica e à escala limitada de suas experiências. Os primeiros povos sedentários tendiam a se estabelecer perto de fontes de água, pois eram essenciais para sua subsistência. Isso incluía rios, que forneciam água para beber, irrigação e pesca, além de permitir o comércio e o transporte. No entanto, os rios também podiam causar inundações devastadoras durante períodos de chuvas intensas ou derretimento das neves. Essas inundações locais, embora limitadas em escala geográfica, poderiam ser vistas pelas comunidades antigas como eventos catastróficos e de proporções globais. A narrativa do dilúvio universal pode ter surgido dessas experiências locais de inundações que foram transmitidas oralmente ao longo do tempo, tornando-se mitos e lendas compartilhados. É importante destacar que essa explicação se concentra nas origens culturais do mito do dilúvio, como os eventos locais podem ter sido interpretados como globais. Robert Ballard, um importante explorador e oceanógrafo, responsável por encontrar os destroços do Titanic, uma vez disse, abre aspas, onde eu moro, em Connecticut, havia gelo que chegava a 1 quilômetro acima da minha casa, até chegar ao Polo Norte, cerca de 15 milhões de quilômetros. Isso é um grande cubo de gelo, disse ele, e continuou. Mas então começou a derreter. Estamos falando de enchentes da nossa história recente. A questão é encontrar a mãe de todos os dilúvios. Notável por descobertas impossíveis, Ballard ficou tão intrigado com o mistério que decidiu investigar, indo buscar evidências no leito do Mar Negro, a fonte de inundação mais próxima dos primeiros registros escritos do grande dilúvio universal. A 400 pés abaixo da superfície, eles descobriram uma antiga linha costeira, prova para Ballard de que um evento catastrófico ocorreu no Mar Negro. Ao datar por carbono as conchas encontradas ao longo da linha costeira, Ballard afirmou que eles estabeleceram uma linha de tempo para esse evento catastrófico, que ele estima ter ocorrido por volta de 5.000 a.C. Alguns especialistas acreditam que foi esse momento em que o dilúvio de Noé poderia ter ocorrido. Eventos catastróficos desse tipo não são exclusivos da Bíblia. Alguns exemplos contemporâneos incluem o tsunami de 2004, que destruiu vilarejos nas costas de 11 países ao redor do Oceano Índico. Houve também o furacão Katrina, descrito como o pior furacão na história dos Estados Unidos. Conclusão. Neste vídeo exploramos diferentes mitos e explicações científicas sobre o dilúvio universal. Descobrimos que existem várias narrativas antigas e lendas que descrevem eventos catastróficos de inundação em diferentes culturas ao redor do mundo. Embora esses mitos possam ter origens semelhantes, é importante reconhecer que eles refletem interpretações culturais e religiosas únicas. Enquanto os mitos fornecem uma visão fascinante da imaginação humana e de como as sociedades antigas tentavam compreender fenômenos naturais, as explicações científicas nos ajudam a analisar esses eventos sob uma perspectiva baseada em evidências e observações. A ciência oferece várias explicações plausíveis para eventos de inundação catastrófica, como o degelo da última era do gelo, tsunamis, impactos de meteoros e mudanças climáticas regionais. À medida que avançamos em nosso conhecimento científico e exploramos evidências geológicas e arqueológicas, continuamos a descobrir mais sobre o passado e compreender os eventos que moldaram nossa história. Ao investigar o mito do dilúvio universal, podemos apreciar a riqueza da diversidade cultural e a busca humana por respostas para fenômenos naturais extraordinários. Lembre-se de que este vídeo é apenas uma breve exploração do assunto e que há muito mais a ser discutido e pesquisado. Convido você a continuar sua própria jornada de descoberta e explorar ainda mais sobre os mitos e explicações científicas relacionados ao grande dilúvio universal. Agradecemos por assistir e esperamos que você tenha encontrado informações interessantes e enriquecedoras neste vídeo. Aproveite a oportunidade, deixe seus comentários aqui embaixo e compartilhe suas próprias perspectivas sobre o tema. E até a próxima!